pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Não esqueçam de fazer a inscrição no canal e de deixar o seu joinha, porque só assim você vai poder receber aí as notificações de quando eu tô publicando um vídeo referente ao conteúdo em questão, tá bom? Nós vamos estar falando hoje sobre alguns temas como o alfabeto, a ordem alfabética, frase e ponto final, parágrafo, ortografias B e P, D e T e narração, personagens. Bom, vamos falar sobre o alfabeto. O alfabeto, a gente tem, com as letras do alfabeto, é que a gente cria lindas palavras. Exemplo, amor, beleza, poesia, amigo, paz, alegria, entre outras palavras. Então, o nosso alfabeto hoje é um conjunto de 26 letras. Olha só aí que vocês podem estar dando uma olhadinha. Quais são as letras maiúsculas que a gente tem na letra bastão, que está identificada pela cor laranja, e as letras maiúsculas na versão de letra cursiva, que elas estão identificadas pelo tom azul. Então, você tem aí o alfabeto inteiro das 26 letras, tanto ilustrado pela letra bastão em laranja, como pela letra cursiva, maiúscula também, no azul, como a gente destacou aí. Lembrando que as letras maiúsculas, sim, na maioria das vezes, nós usamos para nome de pessoas, de lugares e inícios de frase. Olha só o exemplo lá embaixo. Sara, por exemplo, a primeira letra é maiúscula, porque é o nome de uma pessoa. Brasil é um nome de um lugar, poderia ser Paris, França. E também eu uso letra maiúscula para começar uma frase. O dia está lindo. Olha a letra O ali, começando com a letra maiúscula. Bom, nós temos também o alfabeto escrito de forma minúscula. Está em laranja destacado como é a forma bastão da letra minúscula do alfabeto e destacado, como vocês podem ver aí em azul, as letras escritas na forma cursiva minúsculo. Geralmente a gente usa essas letras minúsculas para substantivos comuns, adjetivos, né? Sem ser nomes e inícios de frase. É importante ressaltar, olha ali embaixo, que se a gente mudar apenas uma letra, a gente já pode formar outra palavra. Olha só lá o exemplo, bala. Eu tenho, se eu trocar a letra B pela M, eu formo mala. Bom, mas atenção. Existem algumas letras que elas não tinham no nosso alfabeto e acabaram sendo inseridas, né? Porque elas acabaram sendo encontradas nas palavras da língua portuguesa, que foram derivadas de palavras estrangeiras. Quais são essas letras? K, olha ela escrita de letra maiúscula e letra minúscula, W, escrito de letra maiúscula e no forma minúscula, e Y, no formato maiúsculo e minúsculo. Essas letras podem aparecer abreviadas ou em palavras estrangeiras, no início ou no final das palavras. Olha algum exemplo. Quilômetros, olha lá embaixo do número 30, KM, olha a palavra K. Show, olha a palavra W no final da palavra show do segundo quadrinho. Playground, olha a palavra, a letra Y escrita no meio da palavra playground. Bom, já que a gente entendeu o que é o alfabeto, que é formado por 26 letras, agora vamos entender qual é a função de se adotar a ordem alfabética. No alfabeto, uma letra aparece após a outra, sempre na mesma ordem alfabética. Para colocar as palavras na ordem alfabética, quais são os critérios e as diquinhas que eu deixo aqui? Primeiro, observe a primeira letra. Então, olha lá. Escola, dia, caderno, amigo e bola são as palavras. Para eu colocar em ordem alfabética, qual é o primeiro passo? Identificar qual é a primeira letra. Depois que eu identifiquei a primeira letra, eu vou ordenar, ou seja, colocar em ordem como aparece no alfabeto. Então, ordene essas letras conforme aparece no alfabeto. E como aparece no alfabeto? A, B, C, D, E, F. Muito bem. Depois que eu ordenei como aparece no alfabeto, a terceira dica é organizar essas palavras de acordo com a ordem alfabética dessas letras.
que aparecem no alfabeto. Então, ó, aquele banco de palavras que eu dei lá, como primeiro exemplo, escola, dia, caderno, amigo, a hora que eu faço a ordem alfabética, fica amigo, bola, caderno, dia e escola. Porque a primeira letra é A, a segunda é B, a letra no alfabeto, a terceira é C, a quarta é D e a quinta é E. E assim por diante. Independente de ser palavra comum ou não, eu vou estar adotando isso, tá bom? Bom, agora nós vamos estar falando sobre frase e ponto final. O que é uma frase? É uma sequência de palavras que apresentam sentido completo. Ou seja, uma frase sempre começa com letra maiúscula e termina quando recebe um ponto final. E sempre quando é uma frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Vamos traduzir isso. É uma frase que só fala, que informa, né? Eu não tenho nenhum suspense, né? Nenhuma emoção, eu não tenho nenhuma pergunta, né? Eu só simplesmente estou comunicando, informando, tá? Ela pode ser essa declarativa afirmativa ou negativa, quer dizer, pode ser alguma coisa que eu esteja informando que é legal, pode ser alguma coisa que eu esteja informando que não é legal, que não é positivo. Exemplo, olha o exemplo aí em si, aí. A menina está estudando agora. Percebe que como eu comecei a frase, sempre a primeira letra da frase, independente de ser uma letra ou de ser uma palavra, a primeira letra dessa palavra, ela sempre começa no maiúsculo e eu termino no ponto final quando se trata de uma frase declarativa, informativa. Próximo ponto que a gente vai estar estudando é sobre parágrafo. Parágrafo é um conjunto de frases que serve para expressar um pensamento ou uma ideia de um texto. Toda vez que eu mudo o pensamento, é criado um novo parágrafo, numa outra linha, começando a frase com letra maiúscula. Olha o exemplo aqui, pessoal. Uma sala bonita. Guilherme e sua mãe estão enfeitando a sala. Então, percebe? Isso é um texto. O de baixo, eu estou lendo um texto, é uma outra frase que não tem nada a ver com o texto de cima. Ela põe os girassóis sobre a mesa e ele abre a cortina da janela. Quer dizer, a primeira informação, Guilherme e sua mãe estão enfeitando a sala. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto, e eu passei uma ideia, um pensamento. Aí eu mudei esse pensamento. Ela pôs os girassóis sobre a mesa e ele abre a cortina na janela. Comecei também outra frase, que é um outro pensamento, e toda frase, quando ela expressa um novo pensamento, começa com letra maiúscula, e neste caso nós estamos estudando somente a princípio o ponto final. A sala fica mais bonita com as flores. Percebe que é outro pensamento que não tem a ver com o pensamento 2 nem o 3. Então, aqui eu tenho 3 parágrafos, tá? Bom, o próximo passo que a gente vai estar estudando aqui é ortografias de palavras escritas com B, P, e D e T. Tome sempre atenção nos sons emitidos pela letra B, de bola, pela letra P, de pato. B é mais fechado, P eu abro mais o som. Boneco, pipoca, pacote, bebida. Tomar atenção também no som emitido pelas letras D de dado, T de tatu, pato, tubo, tia, tapa, bode, bote, bode, bote. Percebe a diferença no som? Bode, bote, pato, tapa, tá bom? Bom, vamos falar sobre narração, o básico a princípio que vocês têm que saber. Narração é sempre uma história contada pelo autor que tem começo, meio e fim. Mais pra frente, vocês vão entender que existem narrações que podem ser contadas pela própria pessoa que está falando, né? Mas nesse caso, vamos falar por um autor que ele está narrando, que está contando a história, e que tem sempre a narração, é uma história que tem que ter começo, meio e fim. E nessa historinha sempre tem um personagem, são as pessoas, aqueles que participam da história. Então, por exemplo, aqui, ó, embaixo vocês estão vendo 2 personagens que de repente estão numa história, Emília e Pateta. Agora, eu também tenho aqui, no próximo slide,
uma historinha falando sobre as focas, né? Aqui eu consigo ver os parágrafos, olha, consigo ver as frases, que elas começam com letra maiúscula e terminam no ponto. Consigo ver também que ela é uma historinha que tem começo, meio e fim, né? Que tem também os seus personagens, que é esse bigodão, né? Que é o papai da foca, o bigodinho, que é o filho, né? E assim vai. Tá bom, pessoal? Espero que tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.